Olá, chuchuzos! Tudo bem com vocês? Há quanto tempo a gente não grava aqui uma maquiagem histórica? Eu sei que eu tô devendo isso pra vocês, eu tô devendo muitas ideias que minha cabeça doida está pensando, mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o século XVI e XVII, com o meu cosplay de Rainha Elizabeth I. Apesar da perseguição da igreja contra a maquiagem, contra qualquer tipo de embelezamento, principalmente feminino, já que homem não tá muito aí pra essas coisas mesmo, a partir do século XVII foram criadas pomadas para os lábios mais seguras, então foi se popularizando o uso do que se tornaria o nosso batom. E é claro, né, que com o afrouxamento das leis católicas, a mulherada aproveitou para começar a usar maquiagem e bastante. Principalmente as mulheres ricas, porque era um sinal de status. Afinal, as pobres estavam mais preocupadas com o que elas iam comer do que como o que elas iam passar na cara, né? A rainha Elizabeth I. Ela nasceu em 1533 e foi coroada em 1558. E foi rainha da Inglaterra até o ano da sua morte, em 1603, ou seja, faz bastante tempo. E foi ela que começou a introduzir na alta sociedade o uso pesado de maquiagem, principalmente para a pele. E obviamente que todas as mulheres queriam copiá-las. Aquelas da alta sociedade que podiam, talvez usariam os mesmos produtos que a rainha, que são os cerusas, esses pós brancos, esses cremes brancos de chumbo branco, talvez um pouquinho de arsênico um tempo mais pra frente. E as mais pobres iam se virar com o que tinham, passando giz branco na cara. Vai ressecar a pele, mas eu acho que não é tão mortal assim, né? As características da maquiagem da época da Rainha Elizabeth era essa pele extremamente branca, praticamente pintada de branca, com as bochechas bem rosadas, ainda naquele formato de triângulo, e os batons, né? No caso aqui eu estou me inspirando em uma foto dela que provavelmente apareceu, se não apareceu ainda vai aparecer por aí no vídeo, em que ela está usando uma cor um pouco mais alaranjada, tons terrosos. Claro, a questão social iria influenciar bastante para as pessoas quererem ter essa pele branca, e a rainha sendo praticamente uma defunta, todo mundo ia querer parecer o mais branco possível. Então essa é a época e esse é o momento histórico que as pessoas mais usaram ceruse em toda a história da humanidade. É o tempo que as pessoas passavam pomadas feitas de chumbo branco na cara aos montes e diariamente. Nessa época também apareceu uma doença chamada varíola. E a varíola causa algumas marcas na pele da pessoa. A rainha, quando era criança, contraiu varíola e por isso que ela usaria maquiagem pesada para tentar disfarçar as marcas na pele dela. Só que com o uso contínuo dessas maquiagens nada saudáveis, a pele dela ia ficando cada vez mais feia, então ela tinha que usar cada vez mais maquiagem para disfarçar a feiura da pele, que era feia por causa do uso da maquiagem e num ciclo sem fim. Em 1635, finalmente alguém percebeu que o cerúzeo era tóxico e ele foi proibido de ser comercializado. Nessa época também surgiram os primeiros primers, que eram feitos de clara de ovo. Isso mesmo, a clara de ovo, na verdade, até hoje ela é muito boa. Eu nunca usei, deve ser um cheirinho meio ruim, mas enfim. Ela impermeabiliza a pele e deixa pronta para receber a maquiagem por cima, tampando os buraquinhos, as imperfeições e também suavizando as rugas. Então, clara de ovo, ok. Cerusa, não. As descobertas dessa época para maquiagem foi a cochonilha, que é aquele substância, aquele pigmento vermelho que é usado até hoje, inclusive, que é feito de insetos esmagados e que, tudo bem, por enquanto a gente não descobriu nada de ruim com ele. E que elas usariam nos lábios e nas bochechas como blush. E apareceu uma moda nova e nada saudável, né? Porque, meu Deus do céu, né? Enfim, elas queriam ter as pupilas dilatadas e os olhos brilhantes, que para eles era bonito. Então elas pingavam colírio feito de beladona. Beladona, se você não sabe, é uma plantinha altamente tóxica e mortal também. É aquela coisa, né? Eu já falei aqui em alguns vídeos e eu percebi depois a caquinha que eu tinha falado. Nem tudo que é natural é saudável. Obviamente que os venenos vêm de plantas.
também. Então, não é porque você está usando uma coisa que é 100% natural que ela é 100% segura. Principalmente essas coisas homemade, porque você não sabe a concentração dos princípios ativos que você está colocando aí na sua fórmula. Continuava na moda, né, os cabelos loiros, como eu falei no último vídeo, que elas iam usar umas coisas muito loucas lá para pintar os cabelos. Só que como a rainha agora era ruiva, também ficou muito popular pintar os cabelos de ruivo. Elas fariam a mesma mistura de alumínio, não sei o que lá, sulfúrico, a mesma coisa do último vídeo. E só que elas ficariam no sol por menos tempo. Se você já descoloriu seu cabelo, você já reparou que entre o tom mais escuro, preto ou castanho e o loiro, existem alguns tons acobreados, e era esse tom acobreado que estava na moda porque a rainha era ruiva, né? Todo mundo queria ser igual a rainha. Menos na parte da varíola, provavelmente. Ah, essa pele branca, branca, branca que a rainha colocou em moda era chamada de a máscara da juventude. Ah, se ele soubesse. Depois que a rainha Elizabeth bateu as botas, quem assumiu foi o Carlos II, de 1660 a 1685. É isso mesmo. E ficou chamado, esse período que ele governou foi chamado de restauração. Mas por motivos históricos eu vou entrar nesse assunto porque ele é muito complexo. E o foco aqui é falar de maquiagem, né? Durante o reinado aí do Carlos II, a maquiagem pesada foi usada para disfarçar as manchas de tudo que era doença que começou a pipocar ali na época. O povo ficava com a pele muito feia, então tacaria muita maquiagem para tentar disfarçar as marcas de doença na pele. E em 1653, um pastor chamado Thomas Hall, que era inglês, decidiu fazer tipo uma caça às bruxas, dizendo que todas as mulheres que usavam maquiagem. Esse pastor decidiu falar que todo tipo de maquiagem era obra do diabo, como sempre foi, sempre volta, né, em pauta, sempre tem alguém falando isso aí, porque principalmente ele tinha um ódio mortal de quem pintava os lábios, ele achava que isso iria atrair muitos homens. Não é a mulher que atrai o homem, tá? É o batom que atrai o homem, no caso. Esse pastor tinha algum probleminha, né? Mas esse cara fez tanto barulho que em 1770 o parlamento inglês fez um decreto proibindo todo tipo de uso de batom e também a condenação das mulheres que usassem maquiagem para iludir os seus maridos. Que antes do casamento elas estavam sempre muito bonitas porque elas estavam maquiadas, e se o cara percebesse que depois do casamento ela tirava a maquiagem e virava, né, uma pessoa normal, ele poderia anular o casamento e essa mulher iria sofrer algumas coisas por aí, viu? Elas basicamente seriam julgadas por feitiçaria e você sabe o que acontece com as bruxas, né? A rainha Vitória também achava que o uso de maquiagem era algo descortês e qualquer alteração na cor natural da sua cara era vista como algo muito feio. Então vai haver sim uma queda no uso da maquiagem propriamente dita, e as classes mais ricas que passam mais tempo em casa vão conseguir manter sua brancura de um jeito mais natural, que é evitando a todo custo tomar sol. Mas sim, eles usavam um pozinho branco ali de vez em quando para ter um ar mais aristocrático. E o uso da beladona ainda era muito comum para deixar seus olhos brilhantes. Então, já que não dava para usar maquiagem como algo que você põe na sua cara e anda na rua, os farmacêuticos começaram a criar cremes que você usaria, tipo, antes de dormir, na sua casa, assim, ninguém vê, para tentar clarear a sua pele sem ter que ficar com isso na sua pele. São os nossos creminhos de beleza de hoje, né? Só que eles usavam isso para clarear a pele. E naquela época eles usariam tinta de chumbo branco, óbvio, né? Não pode faltar um chumbinho aqui, imagina. Arsênico, mercúrio e ácido nítrico. Tudo coisa muito saudável, tudo coisa muito natural. Com certeza fazia muito bem para a pele. Devia realmente funcionar, porque os cadáveres costumam ser bem brancos, não é mesmo? Chupetando descaradamente um post lá do maravilhoso blog Curionautas do meu amigo Rusmeia. O Rusmeia publicou lá no blog do Curionautas, links na descrição, um post falando sobre o uso de wizards, que seriam máscaras pretas que a aristocracia usava na cara para não pegar sol quando eles tinham que sair de casa. É bizarro, medonho mesmo. Mas estava na moda, né? Então, ali entre o século XVI e XVII,
as mulheres usariam essas máscaras redondas completamente pretas para bloquear a ação do sol diretamente na pele do rosto. E sim, essas máscaras transcendem da Elizabeth I até a época de restauração lá com Carlos II. Essas máscaras também eram usadas para ter um efeito sedutor, misterioso, essas mulheres mascaradas, finérrimas. O que haveria atrás dessas máscaras? E ela era isso mesmo, uma máscara redonda totalmente preta, com o interior forrado de seda, e aí a parte externa preta era feita de veludo. Ela tinha um côncavo aqui, né, no lugar do nariz, que não ficava aparente, era só um buraco para você encaixar seu nariz. Dois buracos para os olhos, né, pelo menos isso, que bom. E uma abertura pequena na boca. Algumas nem tinham essa abertura. Porque como é que essas máscaras eram seguradas? Tinha uma espécie de linha com um botãozinho que você prendia entre os dentes. Então, para você ficar segurando a máscara, não tinha um elastiquinho que passava na sua cabeça. Você tinha que segurar a máscara com os dentes. Então, olha que maravilha para esse povo machista dessa época, né? A mulher não mostrava a cara, não tomava sol e ainda por cima não podia falar porque ela estava com a máscara sendo segurada nos dentes. Ela teve essa cara de coisa de gente rica, até o século XVII, quando começou a virar um disfarce interessante para prostitutas, que perceberam que elas podiam ter uma vida menos estigmatizada se elas não mostrassem o rosto, que faz todo sentido. Eu acharia muito bizarro se eu visse um negócio desse, eu ia sair correndo. Mas, como diz meu querido Rusmeia, que graciosamente me deixou usar seu post aqui, muito obrigada, Rusmeia, vai pra luz! E é isso aí, chuchuzos. Espero que tenham gostado dessa nossa viagem no tempo. Deixa aqui seus comentários, se inscreve no canal, deixa um like, me segue lá nas redes sociais e ativa o sininho aqui pra você saber quando tem mais vídeo. E é isso aí, um beijo pra vocês. Até a próxima!